Olá, mais uma aula de língua portuguesa para você que se prepara para a prova da PMMG 2023, mas também para você que está estudando para qualquer concurso, porque o português sempre estará presente e faz uma grande diferença na sua prova, do seu resultado, quando você está preparado nesse conteúdo. Então, vamos a mais uma resolução de prova já aplicada pela CRS, para que você fique bem familiarizado com a banca. Então, vamos lá. Essa aqui foi aplicada em 2017 para técnico de enfermagem no curso de formação de soldados da PMMG. Traz um texto cujo título é Para que a existência vale a pena, e veja que ele termina em reticências. As reticências, entre outras coisas, anuncia algo a mais, além do que já foi dito. Então, esse algo a mais, é claro, você vai encontrar no texto que vamos ler agora. Então, se o título é Para que a existência vale a pena, supõe-se que o que é que vale, o que é que eu tenho que fazer para valer a pena? Então, é lendo o texto, né, que nós vamos descobrir as reticências estão nos anunciando isso. Não lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós mesmos para não morrermos soterrados na poeira da banalidade, embora pareça que ainda estamos vivos. Olha, nesse primeiro parágrafo, você precisa focar que a autora está trazendo para nós, a Lia Luft está trazendo para nós aqui, o que, na opinião dela, é viver. Para ela, deve ser uma permanente reinvenção de nós mesmos. Então, a palavra reinvenção é uma palavra-chave. Reinvenção de nós mesmos é palavra-chave. São palavras-chave nesse primeiro parágrafo. Mas compreendi no lampejo. Então é isso, então é assim. Apesar dos medos, convém não ser demais fútil nem demais acomodada. Nessa passagem aqui do segundo parágrafo, quando ela diz que, apesar dos medos, então quer dizer, vai ter medo mesmo, não precisa querer fugir disso, não, o medo vai existir. Mas há algo que convém, que é não ser demais fútil nem demais acomodado. Então, não ser demais fútil nem demais acomodada, já que nós estamos lendo aqui para entender a posição da autora, então, nós já temos que entender que aqui ela está deixando para nós a necessidade do equilíbrio, nem demais fútil, nem demais acomodada, nem 8, nem 80, o meio termo, certo? Algumas vezes é preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para depois ver o que acontece, porque a vida não tem de ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como jarro que se renova a cada gole bebido. Então, pegar o touro pelos chifres, ou seja, enfrentar as dificuldades, mergulhar para depois ver o que acontece, é você, lembra do apesar dos medos, né? Vai existir medo, sim, mas às vezes você precisa mergulhar para ver o que acontece. Você tem que ir lá, você tem que submergir para saber o que tem ali embaixo. Ou seja, você tem que enfrentar, não é fugir, não, certo? É pegar o touro pelo chifre, porque a vida não tem de ser sorvida como uma taça, quer dizer, ela não vai ser tão simples assim, como pegar uma taça, sorver o conteúdo dela e pronto, acabou. Não, não é assim. A vida não pode ser assim. Ela tem que ser como um jarro que se renova a cada gole bebido, ou seja, o jarro deve estar sempre cheio. Então, a vida tem que estar sempre fazendo sentido, certo? Não pode se esvaziar, não. Tem que ser sempre vivida mesmo, não pode ser passada de qualquer forma, não. Para reinventar-se, é preciso pensar. Então, aqui, ó, reinventar-se, mostrando para você mais uma vez que essa reinvenção que ela já colocou desde a primeira linha é algo que você tem que ficar atento. Então, para reinventar-se, é preciso pensar, isso aprendi muito cedo, apalpar no nevoeiro de quem somos algo que pareça uma essência. Isso, mais ou menos, sou eu.
Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui. Muita inquietação por baixo das águas do cotidiano. Bom, então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou procurar no nevoeiro. O nevoeiro é quando você não está conseguindo visibilizar bem algo. Então, nós estamos, às vezes, não nos conhecendo, né, a nós mesmos perfeitamente. Então, eu vou procurar nesse nevoeiro da minha existência, eu vou me procurar, eu vou achar a minha essência, ou pelo menos algo que se pareça com a minha essência, o que eu queria ser, o que eu acredito, ou aquilo que eu quero me tornar, ou aquilo que eu já fui. E aí, é claro, muita inquietação vai haver. Mais cômodo, então, se eu não aceitar as inquietações, talvez eu me entregue ao comodismo, como ela diz aqui, ó. Mais cômodo seria ficar com o travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante. Parar para pensar, nem pensar. Né? Seria bem reconfortante, seria o mais fácil nós nos estacionarmos na nossa zona de conforto. Mas acontece que quando você diz parar para pensar nem pensar, fica parecendo que é algo que você vai poder controlar, mas não é bem assim, como você pode ver na sequência do texto. Olha, o problema é que quando menos se espera, ele chega. Mas ele quem? Ele quem que chega? O sorrateiro pensamento. Então, nós temos aqui uma coesão por catáfora. Quando chegou nesse ele, eu ainda não sabia o que era. Lá na frente é que eu vou entender. Então, esse ele conecta com o pensamento sorrateiro por coesão catafórica. O sorrateiro pensamento que nos faz parar. Bom, então quer dizer que ele chega sem a gente esperar. Pode ser no meio do shopping, no trânsito, na frente da TV ou do computador, simplesmente escovando os dentes. Ou na hora da droga, do sexo sem afeto, do desafeto, do rancor, da lamúria, da hesitação e da resignação. Então, aqui ela só nos mostra uma lista de possibilidades em que o pensamento pode acontecer, porque deixando claro para nós que nós não conseguiremos deter o pensamento. Ele vem e pronto. Mas para se reinventar é preciso pensar. Então, vamos pensar. Sem ter, sem ter programado, a gente para pensar, tá vendo? Sem ter programado, a gente para pensar. Então, é isso aí, ele chega sorrateiramente, sem a gente perceber. Pode ser um susto, como espiar de um berçário confortável para um corredor com mil possibilidades. Ah, então esse pensar pode ser um susto. Pode ser isso, é como se você estivesse olhando de um berçário confortável, você está na zona de conforto novamente, tá vendo? Para um corredor com mil possibilidades. E aí? E agora? O que que eu vou escolher, né? Olha, cada porta, uma escolha. Muitas vão se abrir para um nada ou para algum absurdo. Outras para um jardim de promessas, alguma para a noite além da cerca. Hora de tirar os disfarces, aposentar as máscaras e reavaliar-se. Pensar pede audácia. Então, aqui, ó, pensar pede audácia. Então, o audacioso é que vai pensar. Quem não tem audácia, quem não tem coragem, quem não é destemido, não consegue pensar. Pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto. Então, refletir, pensar, vai nos levar a isso, à transgressão da ordem. Ou seja, é só quem pensa é que pode mudar o que existe. Por isso que é só para os audaciosos, para os destemidos, para os que se aventuram a alguma coisa. Somos demasiados frívolos, mas nós somos muito fúteis, nós somos muito superficiais, nós somos buscamos o atordoamento das mil distrações. Corremos de um lado a outro achando que somos grandes cumpridores de tarefas. Uhum. De um lado para outro achando que estamos fazendo muito, que somos muito atarefados. Quando o primeiro dever seria, de vez em quando, parar e
analisar. Olha só, parar e analisar quem a gente é, o que fazemos com a nossa vida, com o nosso tempo, com nossos amores. E com as obrigações também, é claro, pois não temos sempre 5 anos de idade, quando a prioridade absoluta é dormir abraçado no urso de pelúcia e prosseguir no sono, o sonho que afinal nessa idade ainda é a vida. Bom, então, nós não estamos mais naquela zona de conforto. Então, aqui a autora coloca a zona de conforto para que você se lembre que você não é mais essa criança. Então, você não pode mais estacionar na sua zona de conforto. Você precisa é, parar e analisar quem é, o que você está fazendo com a sua vida, com o tempo, com os seus amores, com as obrigações que tem. Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a alma no espelho. Pensar é muito mais do que simplesmente se enfrentar no espelho. É sair para as varandas de si mesmo e olhar em torno e, quem sabe, finalmente respirar. Ou seja, aqui tem mais uma metáfora que quer significar que é você sair da sua individualidade, é você vencer o seu egoísmo, é você vencer o seu ego, sair de si mesmo para o mundo exterior. Ou seja, nada de ficar envolto só na sua individualidade. Compreender. Somos inquilinos, o que é que nós temos que compreender? Que nós somos inquilinos de algo bem maior do que o nosso pequeno segredo individual. E o poderoso ciclo da existência. Não, é o poderoso ciclo da existência. Nele, quer dizer, no ciclo da existência, os desastres e toda beleza têm significado como fases de um processo. Então, quer dizer que nós temos que enfrentar a vida do jeito que ela é. Nós temos que viver a vida do jeito que ela é, com os desastres e com toda a beleza. Então, não tem só o lado ruim, tem o lado bom também. Não tem só o lado bom, tem o lado ruim. E nós temos que viver isso tudo, porque tem significado como fases de um processo. Se nos escondermos num canto escuro, abafando nossos questionamentos, não escutaremos o rumor do vento nas árvores do mundo. Nem compreenderemos que o prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos. Tá vendo? A gente tem medo das perdas, mas segundo a autora aqui, às vezes as inevitáveis perdas, quer dizer, ó, inevitáveis, não adianta você fugir, né? Vai acontecer. Pode pesar menos do que os possíveis ganhos, certo? Os ganhos ou os danos dependem da perspectiva e possibilidade de quem vai tecendo a sua história. O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar, que lhe atribui identidade, sem o nosso pensamento, que lhe confere alguma ordem. Então, o mundo não tem sentido sem o nosso olhar, que vai atribuir identidade a esse mundo, né? Que ele atribui identidade sem o nosso pensamento, que lhe confere alguma ordem. Então, quer dizer que é preciso pensar, com o pensamento você pode atribuir uma ordem a esse mundo que você vê em volta de si, a esse mundo que você vive. Viver como talvez morrer é recriar-se. A vida não está ali apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada. Tá vendo? Olha só, o que é que começou lá no início? É reinventar-se, é recriar-se. Então, agora, a vida tem que ser elaborada. Não é viver do jeito que ela se apresenta, não. Você tem que elaborar. Eventualmente reprogramada, conscientemente executada, muitas vezes ousada. Parece fácil. Escrever a respeito das coisas é fácil, já me disseram. Eu sei, mas não é preciso realizar nada de espetacular, nem desejar nada excepcional. Não é preciso nem mesmo ser brilhante, importante, admirado. Para viver de verdade, pensando e repensando a existência, para que ela valha a pena, é preciso ser amado e amar e amar-se. Então, olha só,
para que a existência valha a pena, é preciso ser amado, é preciso amar e é preciso se amar. Ter esperança, qualquer esperança. Ter esperança, qualquer esperança. Amar, ser amado, amar-se e ter esperança. Questionar o que nos é imposto sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada sensatez. Ou seja, nós não vamos aceitar o que nos é imposto, né? Nós vamos questionar, sim. Olha que nós vamos questionar, mas só porque ela está nos dizendo que nós devemos questionar, ela também não está dizendo que você vai questionar de qualquer forma. Então, você vai questionar, mas sem rebeldias insensatas. Não tem necessidade de uma determinada rebeldia para você questionar aquilo que foi imposto. Vamos aplicar nesse questionamento a sensatez, certo? Mas é claro, né? Sem rebeldias, que não tem sentido, mas também sem demasiada sensatez, sem muita sensatez também. Ou seja, não é aceitando totalmente também, lógico. Saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Então, quer dizer, mais uma vez, ela confirma, nós não vamos ter só coisas boas, mas vai ter o bom, mas também tem o ruim. Então, vamos aproveitar o que é bom, mas vamos enfrentar o que é ruim, certo? Não vamos nos esconder, né, fugindo das nossas obrigações, fugindo da realidade. Suportar sem se submeter, aceitar sem se humilhar, entregar-se sem renunciar a si mesmo e à possível dignidade. Então, você suporta, mas não se submete, não aceita aquilo do jeito que é. Você aceita, mas não se humilha. Você se entrega, mas sem renunciar a si mesmo e à possível dignidade. Então, quer dizer, às vezes a gente consegue fazer aquilo que não queríamos fazer, mas mantermos ainda a nossa dignidade, certo? Que às vezes não tem como você fugir daquilo. Sonhar, porque se desistimos disso, apaga-se a última claridade. Então, olha aí, ó, sonhar. Você tem que sonhar. Senão, a última claridade se apagou e nada mais valerá a pena. Então, tá vendo? Para que, olha o título, para que a existência valha a pena. Quantas coisas nós precisamos observar para que valha a pena viver. Escapar na liberdade do pensamento, desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for, ou seja, para nos rotular, seja lá no que for. E que o mínimo que a gente faça seja a cada momento o melhor que afinal se conseguiu fazer. Ou seja, vamos fazer o melhor, vamos dar o melhor de nós, certo? Lia Luft. Pronto. Lia Luft, a autora do texto, apresenta suas ideias de modo simples e claro. Assim, convida o leitor a se conhecer melhor e se preparar para posicionar de modo inteligente nas questões cotidianas da vida. Já está bem bonito isso aqui, não está? Agora vamos para a letra B. Questionar tudo o que ouvimos. Ó, questionar tudo o que ouvimos, porque ninguém pode ser vaquinha de presépio. É preciso repensar sempre. Então, tudo bem que ela colocou para nós aqui, ó, no penúltimo parágrafo, né? Questionar o que nos é imposto, então, questionar o que nos é imposto, sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada sensatez. Então, tudo bem que ela falou que nós temos que questionar. Agora, quando vem aqui, ó, questionar tudo o que ouvimos, ela já está radicalizando demais isso aqui. E depois, quando fala, porque ninguém pode ser vaquinha de presépio, parece que ela está, o jeito que ela colocou aqui, ela está nos incentivando a gente reagir. E, pelo jeito, reagir de uma forma brusca. E não foi isso que colocou lá. Questionar sem rebeldias, mas sem demasiada sensatez. Ou seja, o texto todo, ela pede para nós o quê? Equilíbrio, comedimento, sensatez. Então, essa aqui
do jeito que foi colocada o item B, parece que ela está querendo dizer que nós vamos questionar a qualquer preço, e não é bem assim. Simplesmente não se importar com as opiniões alheias, pois elas não afetam de fato. Não, ela não disse isso em lugar nenhum, não se importar com as opiniões alheias. Nós temos que ouvir o outro, nós temos que sair de nós mesmos, sair das nossas próprias verdades, certo? Nós temos que saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim, suportar sem se submeter, aceitar sem se humilhar. Então, quer dizer, o que está dizendo aí? O que está colocando? É que nós não vamos simplesmente não nos importarmos com as opiniões alheias, não. Não é isso que ela colocou. E elas afetam, sim. Participar com ela de uma revolução, sair do lugar comum, pois não se pode aceitar a imposição alguma, sem antes levar em conta as convicções pessoais, que por si só já são plenas. Nada disso. Então, essas três últimas não são amparadas pelo texto. A letra A, sim, está perfeita com o texto que acabamos de ler. Se conhecer melhor, e se preparar para posicionar de modo inteligente nas questões cotidianas da vida. Analise o trecho abaixo e marque a alternativa que o corrobora, quer dizer, que o confirma. Se nos escondermos num canto escuro, abafando nossos questionamentos, não escutaremos o rumor do vento nas árvores do mundo, nem compreenderemos que o prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos. Os ganhos ou os danos dependem da perspectiva e possibilidades de quem vai tecendo a sua história. Bom, se não conseguirmos expor aquilo que nos incomoda, não teremos nenhum ganho. Não é se não conseguirmos expor o que nos incomoda, que não teremos nenhum ganho, não. Ela não disse isso aqui. Ela disse que se nos escondermos num canto, abafando nossos questionamentos, não escutaremos o rumor do vento. Ou seja, se nós não falarmos o que pensamos, não falar, né, não expusermos nossas ideias, nós não vamos poder ouvir o rumor do vento nas árvores, mas é uma metáfora para você poder ouvir o outro também, certo? Nem compreenderemos que o prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos. Às vezes você vai perder, mas talvez essa perda seja menos difícil para você do que certos ganhos que você esteja pensando em obter na vida, viu? Às vezes, certos ganhos que a gente esteja buscando podem nos custar mais depois do que algumas perdas. Ou seja, às vezes, abrir mão de alguma coisa vai pesar menos para nós do que nós só queremos juntar algumas coisas que estejamos em busca delas, né? Bom, então, nossos sentimentos ficam tão escondidos que não conseguiremos falar sobre eles com ninguém. Não. Então, letra A, não, se não conseguimos expor aquilo que não teremos nenhum ganho, não é assim. Nossos sentimentos ficam tão escondidos que não conseguiremos falar sobre eles com ninguém. Também não é isso que ela colocou ali. Em algumas situações, perder acaba causando mal menor. Bom, isso está bem claro aqui, acabamos de conversar sobre isso. Às vezes, abrir mão de alguma coisa, ou seja, perder aquilo, pode ser um mal menor do que insistir no ganho, né? Então, a letra C está bem boa. Vamos ver se a letra D não esteja melhor. Não está melhor. As inevitáveis perdas são sempre mais dolorosas. Não foi isso que ela colocou. É a letra C mesmo que está de acordo com o trecho. O que sugere a autora para que a existência valha a pena? Bom, invenção, não, né? Você viu lá que ela disse que nós temos que nos reinventar-se, né? Reinventar-se. Então, não é a letra A. Comedimento, bom, comedimento, lembra a gente comentar nem 8, nem 80, né? Nem demais, que eu vi lá na primeira página, olha só, na primeira página, não, no primeiro slide aqui, ó. Aqui, olha. Não ser demais útil, nem demais acomodada, certo? Então, quer dizer, é o equilíbrio,
Equilíbrio é sinônimo de comedimento, certo? Então, a letra B vai responder a questão. Porque transgressão é você desobedecer, é você ir além de algo que estava imposto, né? Então, você desobedeceu, você desrespeitou. E resignação é você estar conformado com alguma coisa. E que para a existência vale a pena, nós temos que pensar, nós temos que reinventar, nós temos que fazer muitas coisas que ela disse, mas sempre com equilíbrio, ou seja, com comedimento. Observe a charge abaixo. Na conversa entre os colegas de escritório, a resposta da mulher, fora angústia existencial, tudo ótimo. Faz um link com qual fragmento do texto? Então, vejamos. Tudo em cima? Fora angústia existencial, tudo ótimo. Então, isso aí nos lembra o quê? Isso aí nos remete ao quê lá no texto? Sem ter programado, a gente para pensar. Não, não tem nada a ver. Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial. Olha, se ela está com essa angústia existencial aí, você pode ter certeza que ela não tem a audácia de pensar, de refletir, de ir além daquilo que está imposto. Hora de tirar os disfarces, aposentar as máscaras e reavaliar-se. Se ela não está de acordo com o que eu comentei na letra B, muito menos com o que está na letra C. Viver, como talvez morrer, é recriar-se. A vida não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada. Aí sim, a letra D ficou ótima, né? Letra D está de acordo aqui, ó. Fora angústia existencial, tudo ótimo. Então, viver, como talvez morrer, é recriar-se. Então, senão você vai ficar nessa angústia existencial, sim. Você tem que se recriar, ok? Analise o sentido contextual do termo sublinhado. Opa! Analise o sentido contextual do termo sublinhado em pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto. Aqui diz que a marca alternativa que se enquadra, audácia, pertence à mesma classe da palavra audacioso. Não, audácia é um substantivo, é um nome. E audacioso é um adjetivo, homem audacioso, a audácia daquele homem, certo? Então, audácia é nome e audacioso é característica, não são da mesma classe. Tem como sinônimo intrepidez. Aí, o que é intrepidez? Intrépido é aquele que, intrépido, é aquele que tem bravura, tem coragem, tem ânimo, tem decisão, certo? Então, vou colocar aqui, ó, intrépido, né? Que tem bravura, tem coragem, tem ânimo, é decidido, certo? Então, vamos lá, decidido. Beleza, então, olha só, se você tem que, repare o contexto aqui, se você tem que transgredir a ordem do superficial, né? Se você vai transgredir, eu acho que você precisa de bravura, precisa de coragem, né? Precisa de decisão. Então, audácia está para aí, né? Então, agora vejamos a letra C. Apresenta como antônimo robustez. Robustez e intrepidez estão mais ou menos no mesmo campo semântico, porque robustez também é força, também é vigor, é intensa disposição, ó, intensa disposição. Então, se a pessoa, disposição, se a pessoa tem intensa disposição, ela é decidida, então elas estão mais ou menos no mesmo campo semântico. E aqui diz que seria o antônimo, quer dizer, o contrário. Então, não é exatamente a robustez, mas também não é o contrário da robustez, certo? Pode ser substituído por eloquência, sem prejudicar o sentido. Eloquência é a característica de falar com desenvoltura, ok? Falar com desenvoltura. É persuasão pela palavra. Então, não é o que está no contexto. Audácia é realmente sinônimo de intrepidez.
Então, fique atenta a sinônimo que a banca gosta disso aí, e às vezes aparecem palavras aí, ó, igual intrepidez, que a gente não usa no dia a dia, mas precisamos conhecer o significado. Vamos para a sexta questão, a primeira na parte da gramática. Analisar as assertivas e marcar a alternativa correta. Aqui a primeira diz que a linguagem é a faculdade que o homem tem de se exprimir e comunicar. Isso é perfeito, é por meio da linguagem que nós expressamos nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos comunicamos. Então, a número 1 está indiscutivelmente certa e ela não apareceu na letra C, portanto, eliminada. A linguagem gráfica é aquela que expressa por meio de gráficos, gravações e mapas. Bom, aí os mapas tudo bem, mas gravação não tem nada a ver com a linguagem gráfica. Então, a 2 não entra na resposta. Não entrando na resposta, tem dois aqui, já temos o gabarito, vai ser a letra A. A linguagem mímica é aquela que se expressa por meio de gestos, claro, é mímica, são gestos, né? A linguagem glótica se expressa por meio da fala, isso, certinho. Glótica é a fala. Então, beleza, eu coloquei certo apenas na 1, na 3 e na 4, 1, 3 e 4, letra A, perfeitamente. Observe o fragmento sublinhado e no período abaixo, e de acordo com a significação das palavras em relação à semântica, marque a alternativa correta. Para não morrermos soterrados na poeira da banalidade. Então, quando estávamos lendo o texto, já adiantei, isso aqui é uma metáfora. E a metáfora se constitui em torno da linguagem figurada. E então, se eu tenho uma metáfora, tenho uma linguagem figurada, não é antonímia, porque antônios são palavras com sentidos contrários, não é denotação, que é o sentido literal da palavra, e nem paronímia, que são palavras parecidas. Então, nós estamos no campo da conotação, ou seja, do sentido figurado, o sentido subjetivo, ok? Da palavra. Questão 8. Observe o termo sublinhado no fragmento abaixo e marque a alternativa que apresenta a palavra que o substitui, sem alteração de sentido. O problema é que quando menos se espera, ele chega, o sorrateiro pensamento que nos faz parar. Então, olha aqui, olha. Quando menos se espera, ele chega, o sorrateiro pensamento. Então, quer dizer, ele chega sem ser esperado, certo? Sem ser esperado. Ele chega de, vamos dizer, de surpresa, disfarçado, certo? E quando a gente aplica a palavra sorrateiro, é para você pensar nisso, viu? Que é como se quisesse enganar a gente. E aí ele chega sem você perceber. Então, só por causa desse raciocínio, o triste e o presenteiro não tem nada a ver, né, com chegar assim disfarçado, sem deixar ser percebido, né? Então, tiramos as duas. Agora, o brejeiro é a mesma coisa de você falar que há alguém, se alguém é brejeiro, é claro que é um vocábulo não usual atualmente, né? Mas quer dizer que se eu falo de alguém, brejeiro, ele é brincalhão, ele é irreverente, ele é gozador, ele é malicioso, certo? Então, esse é o brejeiro. Então, o pensamento não é assim, é impossível. Então, sim, ele tem que ser matreiro, ou seja, dissimulado, disfarçado, ou né, que não se deixa agarrar. Quando a gente se refere a animal, animal matreiro, é aquele animal que não se deixa agarrar. Então, quer dizer que ele é um dissimulado, ele é disfarçado, e o pensamento chegou dessa forma, certo? Então, anote aí mais o significado dessas palavras, porque, como eu já disse, a banca gosta de sinônimas. Complete as lacunas abaixo com apenas uma das palavras dos parênteses e, ao final, responda o que se pede. O professor não veio, portanto, a reunião será cancelada. Então, eu tenho portanto separado e portanto junto. Você está observando aqui que o fato de o professor não vir gerou o quê?
a consequência de a reunião ser cancelada. Então, aconteceu isso aqui e veio isso aqui como o resultado, como a conclusão do que veio antes. Então, nós temos aqui o teor da conjunção conclusiva que se escreve tudo junto. Então, letra A e letra D estão fora, certo? Esse portanto separado é quando você quer definir ali quantidade de alguma coisa. Por exemplo, uma frase bem simples. Você comprou o carro por tanto, por tanto dinheiro que ficou soterrado de dívida. Soterrado na dívida, certo? Soterrado na dívida. Então, comprou o carro por tanto dinheiro que ficou soterrado. Então, isso aqui, o portanto junto, separado, existe sim, mas é quando você está se referindo à ideia de quantidade de alguma coisa. Eu concordei com meu pai, afinal, minhas ideias foram ao encontro ou de encontro. Então, vamos nos lembrar. Ao encontro de ao encontro de alguma coisa ou ao encontro de alguém, lembra algo a favor, lembra algo favorável. E de encontro a, lembra algo desfavorável, desfavorável. Associe isso ao seguinte, ó, desfavorável, que já está começando com o D, é quando de encontro já começa com a preposição de. Aí o outro, que começa com a preposição a, associe a favor, certo? A favor, é favorável. E eu falo a favor para relacionar o a preposição a aqui com o a que está antes do favor, certo? Então, olha, eu concordei com meu pai. Afinal, nossas ideias... Então, se eu concordei, então as coisas estão o quê? Favoráveis. Então, é no sentido de a favor. Então, foram ao encontro, só porque o correto aqui não é ao encontro as dele, seria ao encontro das dele. Mas ao que a banca queria era ao encontro. Ai, tá aqui, as duas que nos restam trouxeram ao encontro mesmo. O que a banca te colocou aqui era o encontro. Então, só porque colocou esse as aqui, não quer dizer que você não estaria impossibilitado de responder a questão, viu? Depois, é melhor você tirar o carro daí, senão ele vai ficar manchado. Bom, senão, já não é 100% das vezes que dá certo o bizu, mas, em geral, se você pode tirar o não, é porque é o se não separado. Se não puder tirar o não, é porque não são duas palavras e você pode excluir uma. É uma palavra só e ele é apenas uma sílaba da palavra, então não tem como você excluir, que vai ficar só uma sílaba da palavra lá, né? Então vamos lá, é melhor você tirar o carro daí, se ele vai ficar manchado. Ó, se ele vai ficar manchado, não tem jeito de eu tirar o não. Eu preciso falar se não, ele vai ficar manchado. Se eu preciso falar tudo, é porque é uma palavra só, certo? E aí você aplica os bisuzinhos, é melhor, os outros, né? É melhor você tirar o carro daí. Caso contrário, tá vendo? Caso contrário, tá vendo? Ele vai ficar manchado. Então, é melhor você tirar o carro daí, ou ele vai ficar manchado, tá vendo? Você pode colocar até um ou aí que dá certo. Então, nesse caso, é uma palavra só. E nós já sabíamos também, porque já tínhamos eliminado duas, né? Já sabíamos que era aquela equação passou desapercebida ou despercebida, mesmo que em alguns autores use as duas como o mesmo valor, existe uma sutil diferença. O despercebida é que não, que ó, o prefixo des, que dá a ideia de negação, é não perceber. Então, ela passou sem perceber. Então, tem que ser despercebida. E o desapercebida é sem aperceber. Aperceber pode ser sinônimo de receber, pode ser sinônimo de guarnecer. Então, se passou desapercebida, passou, quer dizer, quando algo está desapercebido, ou alguém está desapercebido, quer dizer que esse alguém
e está sem guarnecimento, sem guarnecimento. Essa pessoa está sem, vamos dizer, sem dinheiro, por exemplo. Sem dinheiro, certo? Eu posso dizer que eu estou desapercebida, estou sem dinheiro, estou sem recursos agora, certo? E então, a letra B sai e fica a letra C perfeitamente. Dentre as alternativas abaixo, há uma palavra que não é sinônimo do termo sublinhado no fragmento. Somos demasiado frívolos. Buscamos o atordoamento das mil distrações. Então, quer dizer que somos muito frívolos. Quando estávamos lendo o texto, nós falamos que ser frívolo é ser fútil, é ser superficial. E quem é fútil, quem é superficial, acaba sendo inútil. Então, não é sinônimo de frívolo, o mesquinho, certo? Mesquinho é outra coisa. Mesquinho é insignificante. 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 Ou então, pode ter outros significados também, viu? Pode ser avarento, pode ser sovina, tá? Sovina, o que não tem nada a ver com o frívolo, certo? Até que o insignificante, né, frívolo, se ele é inútil, se ele é superficial, se ele é fútil, aí você poderia falar insignificante. Mas mesquinho não é só insignificante, é insignificante no campo da avareza, de ser sovino, certo? Então, beleza, mesquinho não substitui frívolo nesse texto, certo? Agora, algumas questões envolvendo fonemas, uma vez que esse assunto está no seu edital. Então, como estamos fazendo uma revisão para a reta final, vamos falar um pouquinho desse assunto. E na próxima aula, vamos falar mais de outros aspectos que estão lá no seu edital, por meio de questões da CRS. Então, vamos lá. Aqui já diz no enunciado que, nesse período, há dígrafos consonantais, dígrafos vocálicos. Então, é isso que está cobrando. Então, dígrafos, já sabemos de antemão que dígrafo, o que é dígrafo? É quando você tem duas letras, mas que representam apenas um fonema, apenas um som, apenas uma pronúncia, certo? E se vai ser consonantal, é porque o fonema é de consoante, o som que você emite ali é som de consoante. E se vai ser vocálico, é porque o som que emite ali é de vogal, muito simples. Por exemplo, quando eu falo cheio, esse CH, olha só, se eu escrevesse com X, ia dar a mesma pronúncia, certo? Então, eu tenho essas duas letras, o C e o H, formando um dígrafo. Duas letras é apenas um fonema. E esse fonema é consonantal, porque o X é uma consoante, certo? E o CH também são, não precisa discutir, né? Então, já sabe que aqui eu tenho um dígrafo consonantal. Depois, passar, a mesma coisa, olha, se eu colocasse C cedilha, é claro que ia ficar escrito errado, mas você ia ler do mesmo jeito. Então, quer dizer que as duas letras aí, S e S, tem som, um som apenas. Então, de novo, eu tenho dígrafo consonantal. Depois, que, olha, o que, se eu escrevesse assim, ó, que, você leria do mesmo jeito. Então, esse que, u, são duas letras, mas que representa apenas um som. De novo, é dígrafo consonantal. Veja que o U é vogal, mas aqui ele nem é pronunciado. Então, aqui a pronúncia é só do que, certo? Ou seja, só a pronúncia da consoante, ok? Descia. Olha, se você escrever desse jeito, ó, descia sem o S, você lê do mesmo jeito. Isso quer dizer que o S e o C são duas letras, mas representando apenas um som. Isso é dígrafo e é consonantal. A mesma coisa acontece com o R e R. É dígrafo consonantal. Porque para que eu tenha o som de um R inicial, por exemplo, régua, régua. Então, para que nós tenhamos esse som
como se fosse no início da palavra, aqui no meio eu tenho que colocar dois R's para você lembrar que tem que ser essa pronúncia como se o R estivesse lá no início da palavra, certo? Então, por isso é dígrafo. Depois eu tenho são duas letras, mas olha, só tem um som, ó, só um som. Então, de novo, eu tenho um dígrafo, mas agora o som é de vogal, então agora o dígrafo é vocálico. Manto, é a mesma coisa de eu colocar um A com um tio. Então, são duas letras, A, N, mas apenas um som. Então, isso é dígrafo e é vocálico. Campos, a mesma coisa, dígrafo e é vocálico. Lindo, in, é como se fosse o I com tio. É dígrafo, o I mais o N, e é vocálico. Do mesmo jeito no tempo, tem, dígrafo, vocálico, certo? Para você se lembrar, olha, o M ou o N, olha aqui, ó, o M ou o N, terminando sílaba lá no meio da palavra, terminando sílaba no meio da palavra, são apenas sinal de nasalização da vogal anterior, certo? É como se tivesse simplesmente um tio na vogal anterior. Manto. Você não pronuncia o N nem o M nesta posição. É isso que faz com que esse EM e esse AN sejam classificadas como dígrafos. Então, eu tive 5 dígrafos consonantais, 5 dígrafos vocálicos, letra D. Agora, nós temos que assinalar a alternativa em que cada uma das palavras tem o mesmo número de letras e de fonemas. Então, homem. Bom, eu tenho aqui o H que não tem som. Então, eu tenho 5 letras, mas o H não tem som, então eu vou ter apenas 4 fonemas. Se você falar, mas tem o EN aqui, ó. Só que o EN, veja bem, o EN, lá no final da palavra, soa assim, ó, EN, homem, EN. Então, tem o som da semivogal I, aqui representada pela letra M. Então, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. O M não vai representar nenhum fonema quando ele está no meio da palavra. Tem, tempo. Agora, lá no final, ele soa como uma semivogal I. Tóxico, eu tenho 6 letras, mas esse X soa como se fosse um KS, tóxico. Então, eu tenho 6 letras e tenho 7 fonemas. Praxe, 5 letras, 5 fonemas. Oxidante, 7, 8 letras. Aí eu tenho, de novo, um X que tem o som de KS, o que você ia pensar em 9 fonemas, mas acontece que eu tenho um dígrafo aqui, ó, então vai diminuir uma letra, um fonema aqui. Então eu vou ter 8 letras, 8, certo? 8, e vou ter 8 fonemas, certo? Vou ter 8 letras e 8 fonemas, porque é o fonema o K e o S, 3, o DAN, 2, 5, e o T é 7. Uai, contei errado. 2, não, esqueci do I. É o O, XI, que é KSI, então deu 4. DAN, 5, 6. T, 7, 8. Então, essa é a nossa resposta, porque as duas palavras tiveram o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Em enxurrada, você tem 2, 4, 6, 8, 9 letras, mas você tem o dígrafo em, o dígrafo RR, então 9 letras menos 2 dígrafos dá 7 fonemas. Mexer, você tem 2, 4, 5 letras e 5 fonemas. Anexo, você tem 5 letras, e o X soa como KS, então vai ter um fonema a mais, vai ter 6 fonemas. Advogado, você tem 5, 6, 7, 8 letras,
E todas as letras são pronunciadas, então você vai ter 8 fonemas aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? E vamos a 3. Questão 3. Um mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. A sequência de palavras que ilustra esse conceito é... Então, o que eu estou procurando? O mesmo fonema, mas representado por quê? Letras diferentes. Na letra A, você tem taxa, máxima, fixar, ou seja, você tem letras iguais aqui, então não vai ser o nosso caso. Nós estamos procurando o mesmo fonema com letras diferentes. E aqui também o fonema não é o mesmo. Taxa é o som de CH, máxima de SS, afixar de KS. Oficina, praça, cela, o mesmo fonema, certo? Foi o mesmo fonema, mas a letra é a mesma também, é a letra C. Então não é a nossa resposta. Presídio, lazer, execução. Aqui sim, aqui eu tenho letras diferentes, eu tenho o S, o Z e o X, são letras diferentes representando o mesmo fonema Z. Então, essa é a nossa resposta. Porque na letra D, eu tenho o mesmo fonema também, o exercício, inexorável, exórdio, o mesmo fonema Z, mas representado pela letra Z mesmo. Então, não é a nossa resposta. Eu queria letras diferentes. Preso, sangue, asa. Aqui eu tenho letras iguais, representando sons diferentes. Se eu queria sons iguais, né, o mesmo fonema, com letras diferentes, o que nós achamos na letra C. Analise as afirmativas propostas e em seguida escolha a alternativa correta. As palavras mãe, ontem, chão e bem apresentam ditongos nasais. Então, vejamos. Como é que eu vou ter ditongo? É quando eu tenho dois sons vocálicos na mesma sílaba. Esses dois sons vocálicos vão ser semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. Semivogal são os fonemas I ou então U. Fonema, o som de I é o som de U na mesma sílaba com outra vogal. E se eu tenho um ditongo começado com a semivogal, semi é metade da vogal, vamos dizer assim, na pronúncia, a pronúncia é mais fraca. Então, eu vou ter um ditongo crescente. E se eu começo com a vogal, que o som é mais forte, depois vou para a semivogal, vou ter um ditongo decrescente. E nasal, quando é nasal, aí então ele vai estar representado com uma letra que traga o tio sobre ela, ou então que termine com M ou N, né? Lá no final da palavra, terminar com M ou N, e também vai ser é, só isso aí, né? Nasal, tá beleza. Agora vamos lá. As palavras mãe, então aqui, olha, você já vê que tem vogal, porque o A é sempre vogal. E esse E representa o fonema I, mãe, mãe. Então, vogal mais semivogal, certo? E está vendo tio, então você tem aqui sim, um ditongo, e ele é nasal. A primeira está certa. Um tem, em, que ó, em, é assim que é essa pronúncia, em. Então, pronto é ditongo, dois sons vocálicos na mesma sílaba e é nasal. É chão, já está vendo o tio que é nasal, vogal mais semivogal, ditongo, decrescente e certinho também. O bem, a mesma coisa do ontem. Ontem, bem, então aqui, ó, a pronúncia é essa. Então é isso que nos interessa para classificar. E, então eu tenho vogal, semivogal, ditongo, decrescente e o som é nasal. Então, a número 1 está indiscutivelmente certa. São todos ditongos decrescentes nasais. Todos os 4 exemplos. Então, a 1 tem que estar na resposta. Ela não está na B e nem na E. As palavras baixo, jeito, chapéu e tesouro apresentam ditongos orais crescentes, ou seja, se é crescente, então a semivogal vem primeiro, depois vem a vogal. Baixo, bom, já começou, foi com a vogal, o A é sempre vogal, depois aqui veio a semivogal I, então aqui já começou com ditongo decrescente, então a 2 já está errada,
Então, se a 2 está errada, aqui tem 2. Bom, então pode ser que seja só apenas a 1 que esteja certa, então vou continuar. Então, aqui também, ó, é vogal mais semivogal, aqui também é vogal mais semivogal, e no ou também é vogal mais semivogal. Todos os ditongos aqui são decrescentes, não tem nenhum crescente nesse exemplo 2. Os vocábulos área, dieta, mágoa e série possuem ditongos orais decrescentes, ou seja, com a vogal primeiro, depois a semivogal, correto? Então, vejamos, área, perfeito, olha, o E é semivogal, mesma coisa se falar I aqui, ó, área, né? E o A é sempre vogal. O A é sempre vogal, e só tem uma vogal em cada sílaba, então o E tem que ser semivogal. Então, aqui eu tenho sim ditongo crescente, e a banca estava dizendo ditongo decrescente. Então, já sei que a 3 está errada. Além do mais, dieta tem hiato. Mágoa, mágoa sim, esse é de tombo crescente. Séria também de tombo crescente. Mas os dois primeiros não se encaixam no que a banca pediu. O 3 está errado, onde tem 3 eu tenho que eliminar. E sobrou a letra A, que é a única que trouxe o item correto, ok? Dígrafo é o grupo de duas letras formando um só fonema. Falamos disso agora mesmo. Ditongo é a combinação de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa, na mesma sílaba. Nas palavras também e ontem, observa-se que há, para cada palavra, respectivamente. Então, vejamos, olha, tan, ó, o que eu tenho aqui? Duas letras representando apenas um som, e isso me dá o quê? Isso me dá dígrafo. Também, lembra? Ó, Isso é o quê? Isso é um ditongo. Aqui disse dígrafo, dígrafo, então a letra A já está fora. Aqui disse ditongo, então está fora também. Dígrafo e ditongo nasal, perfeito. Dígrafo, ditongo nasal, perfeito. Então, já eliminei 3 alternativas. Vamos para a segunda palavra. Ontem, certo? Depois, tem, tem. Então, eu tenho aqui o quê? Dígrafo. Então, vamos ver. Aqui já falou ditongo, então não é, já eliminou a letra C também. Dígrafo. E aqui, ditongo nasal, ditongo decrescente nasal, indiscutivelmente, letra D. Perfeito? É isso aí. Então, fiquemos por aqui e na próxima aula nós vamos fazer mais questões da banca CRS para você ficar preparado para o dia da sua prova. Até lá, se Deus quiser.